Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro Cordioli. Hoje eu estou aqui com o professor Luiz Fernando Barzotto, o professor Marcos Boeira e o professor Guilherme Boff, que são professores na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estamos na livraria A Página, que está nos apoiando, inclusive gostaria de chamar a atenção desse livro que eles têm aqui à venda, pronta entrega, Michael Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa. A livraria A Página fica aqui no Praia de Belas, no 3º andar. Hoje nós vamos fazer o primeiro de 3 vídeos que nós vamos falar a respeito da ética nicomaqueia. Especificamente, no primeiro vídeo, nós vamos tratar do primeiro livro, do segundo livro, terceiro e quarto livros da ética nicomaqueia, onde Aristóteles fala a respeito do bem humano, da felicidade, da vida psíquica das pessoas e das virtudes em espécie. Nos outros vídeos, vamos falar a respeito da justiça e da amizade. E no terceiro e último vídeo dessa série, nós vamos falar a respeito da prudência. Então, eu gostaria de fazer uma primeira provocação para os colegas a respeito do que... O que é mais importante? Aristóteles começa falando em bem humano, né? E depois, a partir daí, ele fala a respeito da felicidade. Ele chega à conclusão de que o bem humano é a felicidade. E será que ele já não poderia partir da felicidade? Por que ele parte do bem humano? Por que tem uma ordem nisso, assim? Eu não sei se vocês já pensaram a respeito. A questão é que a primeira questão, ao meu ver, que o Aristóteles está trabalhando é, para eu tratar sobre o que o ser humano deve fazer, ele está tentando percorrer o que o ser humano deve agir, como ele deve agir, o que ele deve buscar. É um caminho, né, entre aquilo que ele é imperfeitamente ao que ele seria perfeitamente, que é a passagem de potência a ato, né? Então, primeiro ele tem que tratar sobre o que é o ser humano, para saber qual o que é esse ser em perfeição, né? Então, esse caminho é a potência para o ato, do imperfeito para o perfeito, né? Esse movimento é sempre preenchido pela ação. Então eu preciso saber primeiro quem é o ser humano, né? Aí sim, sabendo quem é o ser humano, ele vai buscar qual é a perfeição, qual é o bem desse ser humano, né? Então ele vai tratar não como um modelo legalista, no sentido, olha, esse é o conceito de felicidade, e aqui então eu vou deduzir regras para vocês fazerem. É diferente. O modelo que o Aristóteles trabalha é a partir desse movimento da ação, que disposições o ser humano deve ter para cumprir esse caminho corretamente. Para que a minha ação me leve à perfeição, ou seja, ao meu bem, que é a vida boa, a felicidade, a eudaimonia, e não o contrário, né? Não que me afaste me torne mais imperfeito, mas mais perfeito, né? Mas aí ele também tem um critério objetivo de vida boa, né? Que é a tradução dessa natureza. Então não é um critério que fica a nossa escolha, não é aquela ideia assim, a felicidade cada um procura dentro de si conforme os seus próprios critérios. Os critérios estão dados pela natureza humana, por aquilo que o ser humano é. E aí tem uma contemplação filosófica, acho que é por aí que ele começa e termina a ética no corpo. O que vocês pensariam a respeito? O Guilherme acabou de me criar uns 10 problemas por causa do filho. Eu acho que o professor já pegou, né? Um deles, né? Um grande problema. Fala aí, Marcos. Bom, o Aristóteles começa no livro 1 já, dizendo que o bem é aquilo a que todas as coisas apetecem. Isso. Né? Então, esse conjunto das disposições presentes no ser humano convergem justamente para as formas como o bem se apresenta para o ser humano. Ou seja, o ser humano capta o bem, apreende o bem, e ele dirige a sua vida para um conjunto de bens que são dispostos de maneira hierárquica. Tá? Então, existem bens que correspondem ao interesse, bens que correspondem ao prazer e à utilidade, Perfeito. E os bens mais altos. Né? E aqui mesmo, nos bens superiores, nós poderíamos ter também uma hierarquia, do bem comum político aos bens inefáveis. E essa direção do ser humano a esses bens, vamos chamar isso de florescimento humano, na falta de melhor expressão, implica no fato de que o ser humano vai, realizando esses bens,
o ser humano vai determinando a sua forma de vida. E essa forma de vida vai convergindo justamente com aquilo que é, vamos chamar assim, grosso modo, esperado por razão desses bens. E o conceito de felicidade está, em ampla medida, atrelado ao modo como esse bem é realizado e como esse bem é, mais do que realizado, compartilhado na vida social. Porque essa forma de vida implica um compartilhamento. E um compartilhamento que se revela na ação, no ato humano. Né? Então me parece que essa harmonização entre a hierarquia dos bens humanos e as disposições da alma é algo muito importante no conceito de felicidade. Né? Porque, digamos, vislumbra o conceito de felicidade numa chave inteiramente antropológica. Né? Há uma noção objetiva do bem, mas essa noção objetiva, ela se determina no plano da comunidade humana de uma forma, vou usar uma expressão que o Aristóteles não usa, mas me parece que ela é didática, né, para que se possa entender isso, ela se manifesta de uma forma intersubjetiva. Né? E aqui entram muitos aspectos, desde a causa exemplar dos atos humanos, né, como nós podemos ver os outros agindo, e tomamos a ação dos outros como um exemplo, até digamos assim, o temperamento que essas disposições da alma, né, deve sofrer. Então, como nós vamos hierarquizar as nossas disposições em razão dos bens humanos. Enfim, um pouquinho... E aí, professor? Eu acho interessante essa primeira parte do Aristóteles, em que ele vai falar da tarefa, o ergon humano, né? Então ele vai dizer o seguinte: a gente sabe qual é a tarefa de um citarista, então a gente tem critérios para avaliar se o citarista está florescendo ou não enquanto citarista. Tá? A animalidade do animal ela é dada com a mera existência. Tá? Mas a humanidade do humano ela não é dada com a mera existência. Tá? O ser humano tem... ninguém nasce humano, deve tornar-se humano, em Aristóteles. Tá? Ou seja, você só nasce com potencialidades. O animal vai atualizar essas potencialidades espontaneamente. O ser humano tem que fazer isso de modo consciente, deliberado e com grande esforço. Uma das imagens que eu gosto de passar para os meus alunos é de uma peça do Ibsen, que é Quando Despertarmos Entre os Mortos. Eu fui assistir essa peça e era um escultor que dedicou toda a vida dele a fazer uma grande obra, uma grande escultura. E ele não percebeu que a grande obra da vida dele era a sua própria vida. Então, eu me lembro do folder disso aqui, dessa peça, em que havia uma estátua esculpindo a si mesma. Um pouco essa imagem, né, do ser humano, ele tornando-se humano de um modo deliberado, ou seja, pelas suas ações, como falou o Guilherme, né, com essas disposições, porque elas vão configurar o humano de um modo especial. Uma pessoa injusta é diferente de uma pessoa justa. Uma pessoa injusta é alguém que não alcançou plenamente a sua humanidade, principalmente nessa dimensão compartilhada que a gente vai ver num próximo vídeo, né, da justiça e da amizade, como falou o Marcos, né. Aqui a gente não visa só o bem do indivíduo, mas também o bem comum. A ética do Aristóteles é comunitarista, inclusive ela se abre para a política, mas isso é algo que a gente vai tratar daqui a pouco. Eu peguei um ponto de cada um, né? Eu acabo me alinhando mais ao que o Marx colocou, porque eu acho que ele começa a ética nicômaco e a política também, com essa questão do bem é o que todas as coisas tendem, então vamos estudar o bem, e aí o que é o bem humano? Aí eles dizem, ninguém duvidaria que o bem humano é a felicidade. Então nessa questão me parece que o bem é normativo, e ele está falando de razão prática. Então, às vezes o Aristóteles dá uma resbalada para algum plano descritivo, mas do jeito que o Guilherme colocou, aí eu tendo a discordar fortemente por causa do Finis, e eu me convenço nisso, em termos de razão prática, de que a razão prática, ela primeiro encontra os bens, as finalidades boas, para depois chegar na natureza humana. Não descreve a natureza humana para chegar no que é bom para o ser humano. O caminho é inverso em virtude da falácia naturalista. E tem aí um segundo problema que o senhor colocou, que é o da função apropriada para o ser humano. O Finis tem uma crítica a respeito disso aí, que o senhor sabe, que o senhor leu.
O Finis diz que isso aí é olhar para a metafísica também. Buscar a função apropriada de um ser é, assim como derivar da descrição do ser humano, bens para esse ser humano, é também olhar para o lugar errado. Não para o que é prático, não para o que é bom, não para o... Porque a ideia é que, na razão prática, você identificando a bondade dos bens, e isso é algo que a pessoa experimenta na própria vida, identifica que uma coisa é boa, outra coisa é boa, outra coisa é boa, outra é ruim, disso eu devo me afastar, disso eu devo buscar. Disso, unido, você entende o primeiro princípio da razão prática, que é o bem deve ser feito e perseguido e o mal evitado. O bem é aquilo que todas as coisas tendem. E tendem porque é bom, não porque o sentido é as pessoas são atraídas pelo bem, o bem intelectível, né? Então, eu tendo, epistemologicamente, o problema da razão prática é que a gente está falando, tem um plano de fundo metafísico, tem um plano de fundo de ordem do universo, tem um plano de fundo antropológico, um plano de fundo a natureza humana, mas estudar ética é um projeto prático e parte dos bens humanos. Eu, pelo menos, vejo mais desse ponto de vista. E tem um problema aí que talvez o senhor coloque um ponto que seja importante para dissolver, que o Finis ele não hierarquiza os bens humanos, ele diz que são todos incomensuráveis, são todos bens enquanto, né, bens em si mesmo. E, de fato, o projeto do Aristóteles é buscar um bem perfeito, e ele usa alguns critérios para isso. Primeiro, o bem mais abrangente, que é o que não tem nada para se colocar além, nem nada a se retirar. E isso, por exemplo, é o bem, e depois o bem comum na política, né? Mas também dentro do que a gente vai se dedicar, por exemplo, no final da política e no final da ética, Nicômaco, quando ele vai falar da felicidade, ele usa a função apropriada no primeiro livro para distinguir os modos de vida dos animais. Mas depois ele vai usar tanto a função apropriada quanto o que é mais apropriado, o que é próprio dos deuses, o que é mais próximo da vida dos deuses, é a vida contemplativa. Então ele hierarquiza os projetos de felicidade. Tipo assim, para mim ele não tem... os projetos de felicidade do Aristóteles são analógicos. Ele não tem um único projeto de felicidade. É uma questão assim, de perfeição do ser humano. Você deve se desenvolver eticamente, civilmente, implementar as suas virtudes civilmente, e isso é melhor que apenas um desenvolvimento pessoal, mas depois a vida contemplativa é melhor de todas as vidas, é a vida absolutamente melhor, sem nenhum qualificativo, seria uma vida perfeita, mas que nem todos vão alcançar, e cada um alcança a sua realização dentro das suas capacidades. Não sei se... porque, tipo, eu enfrentei vários pontos que vocês colocaram, não sei se faz sentido para vocês isso. Só uma coisa, Leandro. Uma coisa... Um ponto de vista é eu encarar a ética como um guia da minha ação, tá? Quer dizer, digamos assim, a gente encara a ética em primeira pessoa. Óbvio, o que o Aristóteles está falando ali não é quando começa a vida da pessoa, ele vai primeiro indagar sobre qual a natureza humana e aí... Não, okay. Né? Óbvio, de acordo com o que falou corretamente, para o Aristóteles poder fazer uma filosofia humana, né, como a ética, demanda que ele tenha uma certa experiência de vida, e é o que ele diz ali ele também, diz isso para que ele possa compreender perfeitamente, né? Mas o que ele está escrevendo ali, já ser uma exegese da ética Nicômaco, já havendo essa experiência de vida e essa tentativa de tentar organizar essa experiência, né, de vida, aí sim é o trabalho do filósofo. Por isso ele começa de um jeito... Então, um é o ponto de vista do agente moral, e o outro é o ponto de vista do filósofo moral, que que também o ponto de vista do filósofo moral não exclui do agente. Ele leva em consideração... Sim. Por exemplo, um sujeito totalmente perverso não conseguiria fazer uma filosofia moral adequada ou uma ética. Ele é bem expresso nesse sentido. Não, isso perfeitamente, mas os pontos de vista são diferentes. Então, uma Sim. é a do agente moral, óbvio, ele não vai começar primeiro isso é uma filosofia moderna, vou contemplar a natureza humana, a felicidade, eu vou deduzir ações para a minha vida. Aí haveria só um caminho, né? Todo mundo faria a mesma coisa. O que o Aristóteles faz é o contrário disso, né? Eu preciso ter uma certa experiência adequada de vida. E aí, a partir disso, eu tenho uma reflexão a respeito do que dá sentido a isso, né?
o que dá sentido a essa série de experiências que eu tenho. Tenho duas Que citações essa dele vai ser a que concepção de bem, que mas são pontos de vista diferentes. Daí. ratificam o que tu fala. Ele diz assim, ó, ele diz assim, olha, se você não tem as experiências de vida apropriada, a maturidade apropriada, fecha esse livro que não é para ti. Já tem que ser um espaldaios, pelo menos. Né? O que esse livro vai te dar não é o que é certo, o que é bom fazer e o que é ruim, mas ele vai te dizer por que isso é bom ser feito. Ele te dá os motivos dessas, ele te dá as razões do que é bom ser feito. Então, e a segunda coisa é que também não é um projeto especulativo, porque ele diz especificamente, né? Esse livro aqui a gente não lê para saber o que é justiça. A gente lê para se tornar justo. Ou seja, a tarefa do filósofo, ela é complementar à do espoldaio, né? Tipo assim, o espoldaio é o cara maduro que já tem essa mentalidade ética formada, mas ainda não sabe por que aquelas coisas são corretas. E aí o cara vai abrir a ética nicômaco para ter isso mais claramente, e isso vai ajudar de várias formas ele, né? Então, primeiro, a saber decidir as circunstâncias, nas circunstâncias que é correto, porque ele tem mais claro os princípios daquilo ser correto ou ser errado. E segundo, ele é capaz de dar as razões disso ser correto, e aí isso tem um papel, inclusive, político depois, né? Mas eu acho que joga esses papéis. Agora, na hora de buscar, aí no plano da filosofia ética, no plano do filósofo, não se parte, a princípio, mas é óbvio, é uma tese finisiana que me convenceu, não se parte da descrição do bem humano. Em que pese o Aristóteles ter várias escorregadas metafísicas. Na política é um horror, né? Na política, ele começa a política hierarquizando, tem aquela passagem que ele diz assim, ó, os animais podem comer os vegetais porque eles são seres sencientes, e os homens podem comer os animais porque eles são racionais e sencientes. E aí, seres mais complexos, esse princípio que está por trás, podem se utilizar para os seus fins de seres mais simples. E aí ele diz assim, e há um princípio que justifica isso, que é a natureza não faz nada em vão, que é extremamente metafísico, assim, ele está descrevendo um princípio que ele, sabe, aí é tipo, aí eu tenho um problema, porque ainda mais agora, né, com esses, eu sempre pensei em termos de extraterrestres, né, mas pensando agora nesses, transhumanos, se houver um ser que é mais complexo que o ser humano, com a capacidade que seja mais complexo que nós, ele simplesmente pode dizer, cara, agora eu posso fazer churrasco com vocês, porque eu sou mais complexo que vocês, e a natureza não fez nada em vão, então eu posso usar vocês para os meus fins e a gente não vai poder falar nada. Porque assim, a civilização ocidental se pautou por esse princípio durante 2.500 anos, e agora, um dos princípios, né, não só esse, né, mas pelo menos aristotelicamente tu não pode falar nada, né? Então, eu acho que em termos éticos não se parte da descrição do bem humano, mas se parte exatamente de procurar os objetivos razoáveis. Né? Mas aí, Leandro, na metafísica do Aristóteles, só consegue fazer essa separação moderna, descrição totalmente neutra, apartado da prescrição. Para o Aristóteles, como eu falo em potência e ato, a descrição já está encaminhando uma prescrição. Não consigo separar. Então não tem problema da falácia naturalista, ou lei de Hume, porque exatamente porque é uma concepção metafísica, né? A ideia da teleia, que é a perfeição do imperfeito ao perfeito. Ao descrever o imperfeito, eu já estou descrevendo o perfeito. Então, estou descrevendo e prescrevendo. Eu não consigo dizer uma coisa, o que é uma coisa, também é dizer qual é o bem dessa coisa. Sim, eu não consigo separar. Você descreve alguém a partir da sua perfeição, é o perfeito, isso. O cara é completo. Isso, é tipo o regime político, é o melhor regime político. Aí os outros em comparação pelas deficiências ou excessos, entende? Eu consigo entender isso, só que o caminho epistemológico que eu acho que o Aristóteles faz, mas às vezes dando algumas escorregadelas, tipo essa que eu citei, mas também a função apropriada, ele usa para distinguir que é a virtude, ele usa em duas partes isso, mas ele usa para distinguir que a virtude diferencia o homem do boi, que é feliz pastando, né? Ele usa a função apropriada ali no primeiro capítulo, né? Eu acho que ainda assim, ele partindo desse princípio de que o bem é aquilo que a todas as coisas tendem, ele ainda tem
ou pelo menos ainda tem uma salvação em razão dessa questão de que, para mim, o caminho apropriado de se fazer ética é a partir do bem humano. É isso que você está procurando na ciência ética, né? E aí, claro, que você pode chegar numa descrição do ser humano é aquele para o qual esses são os bens dele e a partir daí perseguir. Isso, em grande medida, eu concordo contigo, na ética aristotélica não se distingue e apresenta alguns problemas. Mas ainda assim eu acho que ele se salva porque ele começa pelo caminho da perseguição do bem, na política do bem comum, e depois vai para a felicidade, e depois ele vai para a hierarquização do bem, que é um negócio muito legal, porque ele mesmo diz, já os antigos falavam que os bens são úteis do corpo e da alma, sabe? Já é uma classificação que na época dele já era um negócio muito antigo já. Porque ele fala isso também na política, eu acho, no livro 7, ou no penúltimo livro da política, e ele já, sabe, ele diz, pô, já era antigo isso aí. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Mas, me parece que tem um ponto aí que é o seguinte, não se pode ler a Ética Nicômaco de uma maneira isolada. Ou seja, a Ética Nicômaco não pode ser lida sem a política e sem as demais obras do Aristóteles. Né? Perfeito. E nesse sentido é importante, me parece, considerar 3 pontos. Né? O primeiro são os princípios da natureza. Matéria, forma e privação. Um ser, princípio da inteléria, né? Um ser se define pelo fim para o qual ele se determina. Sim. Então, o fim é fundamental para a determinação do ato de ser. O Aristóteles não usa ato de ser, vamos chamar do ser. Né? Então, esse é um ponto muito importante, me parece, aqui. Ou seja, nós não temos condições, né, porque por exemplo, vamos supor assim, eu gostaria de me transformar num ser que voa. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho nenhuma potência na minha substância primeira, isso é, na minha natureza, que me permita voar. Eu digo, voar naturalmente. Né? Então, eu não tenho condições de atualizar esta potência porque eu não a disponho. Mas eu sou capaz de, por exemplo, sei lá, mover-me daqui até aquele lugar. Eu sou capaz de pegar aqui um quadro e pregar na parede, porque eu tenho potência, isto é, eu tenho capacidade para fazê-lo. Então, me parece que o que o Aristóteles tem em vista quando hierarquiza os bens humanos se deve à pergunta: como, em razão da matéria, forma e privação, eu sou apto, enquanto ser humano, a realizar o máximo de potências de que me é possível fazê-lo. Então, esse é um ponto importante. Por isso, a tendência à perfeição. Esse é um ponto que me parece decisivo aqui. Uhum. Então não é que o bem é puramente descritivo ou o bem é puramente normativo. Me parece que essas distinções entre descrição e prescrição, elas são encaradas dentro de uma metodologia que não é totalmente aristotélica. Ela é somente parcialmente, ela pode ser dita parcialmente aristotélica, Okay. por uma leitura possível dos analíticos, que não é uma leitura majoritária. Então esse é um ponto. O ponto 2 é que o Aristóteles usa ao seu favor o método do silogismo que ele coloca, tanto nos analíticos como nos tópicos. E usa isso aonde? Dentro da Ética Nicômaco. Está lá no livro 7º, quando ele trata da incontinência. Então eu tenho uma disposição, tenho um conjunto de emoções, o apetite concupiscível e irascível, e eu preciso harmonizar essas disposições e as emoções, dor e sofrimento, etc., os opostos, tendo em vista a realização dos bens. Mas para que eu possa realizar o bem, eu preciso desejá-lo. Eu não vou usar a palavra querê-lo, porque eu tenho essa discussão sobre a voluntas em Aristóteles. Né? Enfim, não vou entrar nesse debate, porque eu acho que não é o caso. E também porque voluntas é um conceito escolástico, não é um conceito de Aristóteles, via de regra. É pulese, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, eu preciso desejar o bem. Só que ao mesmo tempo que eu desejo o bem, eu também tenho à disposição do meu horizonte a privação do bem. Então eu preciso fazer uma escolha. E a razão prática, né, vamos dizer, indica e orienta que eu escolha o bem e evite o mal. Então essa é a premissa maior. A premissa menor é o fato. Vamos, por exemplo, assim, tem um doce na minha frente. Eu desejo muito comer doce.
mas eu tenho diabetes e não posso comer doce em excesso. E não me convém comer esse doce agora, porque se eu fizer, eu estarei comendo em excesso, já que há 2 horas eu tinha comido doce também. Conclusão, eu vou rejeitar o doce nesse momento para preservar a minha integridade física. Um exemplo apenas. Né? O que aconteceu aqui? Um silogismo prático. Só que uma coisa é realizar o silogismo prático enquanto um agente racional, e outra coisa é estudar o silogismo prático como alguém que debruça-se sobre a ética. Há uma passagem no Mênon que é muito interessante. Num diálogo entre Sócrates e Mênon, a certa altura, o Mênon indaga o Sócrates sobre a possibilidade da virtude ser ensinada. E o Sócrates diz, a virtude, nós não nascemos com a virtude, ponto 1, e a virtude não pode ser ensinada. Mas ainda que a virtude não possa ser ensinada, há uma área do saber que pode estudar a virtude. O que significa dizer que a prática da virtude e o estudo da virtude são coisas diferentes. E isso já era presente na tradição grega, na tradição platônica. Então o Aristóteles reincorpora parte dessa tradição, com a diferença que, claro, a noção de bem e felicidade em Aristóteles é determinada na forma de vida dos seres humanos. E não um conceito transcendental absoluto, uma forma pura e inteligível que não é inatingível nessa forma de vida. Por um espartano não faz sentido, por exemplo. Por exemplo. Pela forma de vida. Sim, exatamente. Enfim, e desculpa, outra coisa, só... Não, mas excelente, até ia te dizer que no próprio livro 7, o Aristóteles ele se debate com o Sócrates, porque ele diz, Sócrates achava que saber o que é correto é ser correto. Se tu sabe o que é correto, tu age corretamente. A virtude é uma ciência, tipo, coragem é uma ciência também. Então, se tu sabe o que é corajoso, tu vai agir corajosamente. Tu só não age corajosamente ou justamente quando tu não sabe o que é coragem. E aí o Aristóteles vai dizer, não, que é o caso da acrasia, da incontinência. Não, o cara sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue fazer. Ele chega na hora, ele por outros motivos, ele desvia ele cede às paixões e não escolhe o que é correto. Mas falando de virtudes em espécie, né, livro 4 ali da Ética Nicomaqueia, né, nós temos a coragem, a temperança, a magnanimidade, isso, também que tem o vício é pródigo e o generoso, né, que tem a prodigalidade e o mesquinho, né? Como é que vocês veem essa questão das virtudes dionoéticas e das virtudes éticas? Essa distinção ainda é fundamental nos dias de hoje. E as virtudes éticas, elas jogam algum papel na vida do direito, por exemplo, nos dias de hoje? Contribuem alguma coisa para o direito, por exemplo? E eu não estou aqui entrando ainda na virtude da justiça, porque a virtude da justiça é uma virtude ética, talvez até seria interessante, né? Qual é a emoção que a virtude... A distinção entre dianoéticas e ética é que as dianoéticas são virtudes da capacidade racional, e as virtudes éticas são as virtudes das nossas capacidades, das paixões, né? Mas que são tornadas racionais pela virtude da prudência, né? São o que é apropriado, o meio termo é encontrado pela virtude da prudência. Então, cada uma, a coragem, o medo, né? A temperança e a dor e o prazer. Eu sempre tento ver como prazer, mas a dor também está modulado pela temperança. Mas a justiça, desculpa, até a coragem eu tinha me envolvido, né? Porque a leitura, o Aristóteles, com todo o respeito ao Aristóteles, né? Mas ele faz uma confusão no começo da Ética Nicomaqueia que eu acho que gerou várias confusões depois. Eu acho que, inclusive, o Tomás aqui faz confusão. A paixão envolvida, acho que é no livro 2 da Ética, agora não lembro. Que ele descreve as paixões e as virtudes envolvidas, né? Daí, na ética? Na ética é o demo. Ah, tá. Então, mas a da justiça particular seria a pleonexia, né? Que a gente traduz como ganância. Isso. Querer mais do que... Isso. Mais do bônus, menos do ônus. Isso aí. Mas eu não vejo como o pessoal tratando como fundamental a pleonexia no panorama atual das teorias da justiça. Quando a gente vai falar de justiça, fala um monte de justiça particular, justiça legal, mas isso da justiça particular, a pleonexia. Mas da geral, é porque tu vai dizer a justiça universal, aí ela pode envolver qualquer virtude.
É nesse sentido que tu coloca? A justiça geral, sim, né? Aí É. se Eu não envolve a consigo coragem, a magnanimidade, são todas Sim, as paixões eu não envolvidas. consigo ver como duas justiças. Eu consigo ver como uma justiça e uma... É a Roland Areten, que é a justiça geral, e uma justiça que é, na verdade, está inclusa dentro dessa justiça mais Sim. ampla. Então, tipo assim, é uma justiça só que envolve a ação de todas as virtudes em relação aos outros, e o que é específico da justiça que tem a ver com a ganância ou com a pleonexia que você falou, Sim. né? Que vocês acham que são duas virtudes mesmo? Tipo, particular, Particular e geral, é a parte. ou não é a mesma virtude? Só Não ela pode tomada em seu sentido específico, que é a ver com a ganância. Em Aristóteles, as disposições se especificam pelos objetos, né? E assim, objeto diferente, tá? A justiça particular, o bem imediato é o bem do particular, seja numa distribuição ou numa troca. Enquanto que na justiça geral, o objeto é o bem comum, diretamente o bem comum. Fazer o serviço militar. Sim. A quem eu estou beneficiando? A todos, entendeu? Sim. Não, eu entendo isso e eu acho um pouco confuso na obra dele, eu entendo. Eu estudei bastante isso no seu texto, aquele Justiça Social, porque o senhor faz um comparativo, inclusive, entre vários autores, depois Tomás de Aquino, e como Tomás de Aquino modificou isso. Mas eu acho confuso em Aristóteles, porque ele toma, talvez em grego não fosse tão confuso quanto é as traduções, porque ele toma como a Rolen Areten, a justiça tomada como toda a virtude, e depois a justiça Meren Areten como parte da virtude. Então parece que ele está falando da mesma coisa, mas o senhor tem razão enquanto ele fala que a virtude se especifica pelo seu objeto, e aí no caso o objeto da justiça geral enquanto diz respeito à vontade, e o senhor usa no seu texto o exemplo do escudo, né? Soldado que baixa o escudo, por exemplo, a coragem ali é devida à comunidade. Mas eu também não consigo entender essa divisão, por exemplo, em distributiva, porque na justiça particular seriam as distribuições e trocas, e na geral, distribuições e trocas. Mas, na verdade, quando a gente age com justiça, seja a favor de bem comum, seja a favor dos outros, isso envolve distribuições e trocas nas duas. Por exemplo, quando eu pago imposto de renda com base numa base de cálculo maior, progressiva, e numa alíquota progressiva, eu estou tratando desiguais de modo desigual, eu estou usando um critério de justiça distributiva. E eu estou me relacionando com o bem comum. Eu, enquanto particular, estou dando o que é devido à comunidade em termos de tributo. Ao realizar a parte, tu realiza também uma parte da generalidade. Sim. Mas há uma série de ações que fica difícil de enquadrar desse modo. Mas aqui é o seguinte exemplo, tá? Eu peguei o teu microfone, levei lá para casa. E você invade minha casa para recuperar o microfone. Cara, é justiça comutativa. Era teu. Tá? Você simplesmente está havendo uma equivalência entre o que, né, o diminuído do teu patrimônio e o que foi restituído. Você diz assim, mas o Leandro violou a justiça geral. Por quê? Porque não é esse o modo que a comunidade estabeleceu para os bens serem devolvidos, por exemplo. Ou para cada um manter o seu. Tá? Você teria que ter entrado com um processo contra mim. Tá bem? Então eu acho que ela cobre uma parte dessas ações, a justiça distributiva e comutativa, mas há uma faixa aqui que para eu explicar como algo devido, eu vou ter que ter uma categoria como a justiça geral. E eu acho que, por exemplo, a mera legalidade, a legalidade que não envolva, a gente pode dar milhares de exemplos de uma legalidade que não envolva nem troca e nem distribuição. Tá? A legalidade em si é algo que eu devo para os outros. Tá? Aliás, eu posso especificar de outro modo, a gente tentou especificar pelo objeto. Vamos tentar especificar pelo tipo de igualdade envolvido. Tá? A justiça comutativa, que é a justiça das trocas, e aqui para o nosso público, né? A justiça que diz respeito às relações bilaterais de sociedade, tanto aquelas que geram benefício como aquelas que geram dano, tá? Ou seja, né, eu devo efetuar uma equivalência entre prestação e contraprestação nas trocas chamadas voluntárias, e uma equivalência entre indenização e dano, né, naquilo que eu causei prejuízo a outrem. Tá bem? Então esse tipo de troca aqui, tá? Ela tem um tipo de igualdade que é envolvido, com a igualdade com equivalência. Tá? Sim. Agora, a igualdade na distribuição não é equivalência. A igualdade na distribuição é igualdade segundo a proporção. A cada um segundo o seu mérito, tá? A cada um segundo a sua necessidade, a cada um segundo a sua renda. Vou ter uma igualdade proporcional. E a igualdade na justiça geral? Isso Aristóteles não fala diretamente, né? Mas eu acho que é a igualdade como isonomia. Tá? Todos têm um dever estabelecido pela lei igual
diante do bem comum. Tratamento Tá. igual, de É. acordo com a lei. É. E aí o próximo passo mais geral que dá condições seria a amizade ainda, né? Que é a justiça geral que preserva a amizade. Uhum. A justiça particular, ela não tem como um fim direto, não tem a amizade já no horizonte diretamente, indiretamente sim. Indiretamente. Amizade por interesse e Aham. amizade por Mas a utilidade. justiça geral sim, se eu quebro a justiça geral, eu tô quebrando a amizade. Uhum. Porque a amizade é o fundamento da justiça geral. Isso. E o justo político, é interessante isso. Eu gostaria, o justo político, gostaria de saber mais disso. O justo político, me parece, é uma expressão, por meio da lei, disto que é devido ao todo, que é a pólice, portanto, a comunidade autossuficiente, vamos chamar assim. Né? E isso que é devido ao todo tende a algo. Ao que tende? Tende àquilo que é o fundamento da sua diferença específica, que é o quê? A amizade. Então, eu proponho o seguinte: encerramos aqui e começamos uma discussão a respeito de justiça e amizade. Pode ser? Pode. Então, senhores, agradeço muito vocês terem nos acompanhado até aqui. Estou ansioso para ver essa discussão a respeito de justiça geral, justiça particular e amizade como fundamento da sociedade. Vamos encerrando. Muito obrigado.